primeiro processo para a construção de um case de sucesso para a confecção é a criação. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje com o especialista Eduardo Christian. Fala galera! Mais uma vez, muito obrigado pelo convite da Busca Têxtil e hoje eu estou aqui para falar sobre o processo criativo, buscando informações e trazendo para você a forma com que eu crio as minhas peças, como eu faço no meu dia a dia aqui. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. Primeiro passo, galera, a gente começa criando um avatar. Então, o que é esse avatar? Quando você vai começar uma marca, quando você começa uma confecção, você tem que saber exatamente, quando a gente fala assim, qual é o seu público? Então você tem que definir o seu estilo, se você vai trabalhar com moda casual, ou com streetwear, ou com modinha, enfim, você define primeiro qual é o estilo que você vai fazer. Depois você desenha o que nós chamamos do avatar, mas não é o avatar do filme não, tá? O avatar é você definir um perfil. Qual é o perfil do público que eu vou trabalhar? A faixa etária. Como que é a faixa etária? Você vai definir entre 18 e 30 anos. Tá, qual é o estilo de vida dessa pessoa? Quais os lugares que ela frequenta? Você vai imaginar como que essa pessoa ela tem o seu dia a dia e aí você começa criando as suas peças como se você estivesse criando para essa pessoa. E aí o passo 2 é, depois que você define isso, você começa a enxergar melhor o como você fazer e como encaixar. A gente não pode criar também aquele estereótipo na nossa cabeça achando que não, mas o meu público é só esse. Eu costumo sempre dizer uma coisa, pessoal, o meu público é o público que está disposto a pagar para ter o meu produto. Independente se ele tem 15 anos ou tem 55 anos, se ele se sentir bem usando aquele produto, isso é o que importa. Então, o avatar ele serve para te dar uma direção, ele serve para direcionar você, para você saber exatamente o caminho que você tem que trilhar. Quando nós criamos esse avatar, nós, por exemplo, aqui na Black, nós trabalhamos com, por exemplo, com a linha casual, com a linha street, com uma linha mais social. Então, eu pego um avatar que é o mesmo, só que eu imagino ele em diversas situações durante o dia, tá? Então, por exemplo, ele é um cara que ele vai para academia, que ele tem uma vida assim, que ele pratica algum esporte, então eu pego esse mesmo perfil e eu desenho uma roupa para essa situação dele. Aí eu imagino essa mesma persona, esse mesmo avatar, no seu ambiente de trabalho. E aí eu especifico uma roupa para o ambiente, o que seria mais ideal para o ambiente de trabalho dele. Aí eu pego a mesma fórmula e aplico como se ele fosse para uma balada, se ele fosse encontrar com os amigos, num happy hour e tal. Então eu vou criando as minhas peças me baseando nesses conceitos, né? Eu crio como se fosse que eu falo assim, eu crio esse tripé, né? Que eu pego as três etapas, né, do cotidiano do meu avatar e vou definindo de acordo com cada situação do dia a dia dele. E aí depois que eu defino isso, aí eu começo a ver o quê? Quais os tecidos, e aí a partir desse momento eu imagino, tá, os tecidos ideais para essa situação, os tecidos ideais para essa situação, para aquela situação. Depois que eu defino os tecidos, aí eu começo a trabalhar em cima de modelagens. As modelagens é a mesma forma, eu vou definindo as modelagens específicas, já sabendo as situações, tendo os tecidos primeiro, porque aí eu sei qual é o tecido que tem elastano, que não tem elastano, qual é o tecido que é 100%, que ele vai travar um pouco mais, e aí eu vou criando as modelagens baseando em cima disso. Depois que eu faço isso, eu começo a entrar na parte de processo pilotagem, que o processo de pilotagem é muito importante. Para você ter certeza do que você está criando, você tem que ter a peça piloto na mão. Porque às vezes você pega um desenho, como eu tenho aqui, eu deixei separadinho para vocês o desenho de uma camisa. No papel é uma coisa, só que quando você vê a peça piloto, que aí sim você provando a peça no corpo, você tem a certeza de que você realmente tirou a ideia do papel e concluiu. E aí só depois disso que a gente trabalha em cima de ficha técnica para poder entrar na parte de liberação de corte. Então a primeira dica que é falar sobre criação, crie o seu avatar. Saiba exatamente definir quem é o seu público, para quem que você está criando aquela roupa, tá? E aí você definindo isso, você começa a ter clareza de como que vai ser o passo até o processo final, que é o produto estando na prateleira. Então, a primeira dica que eu deixo para você,
crie o seu avatar. Pesquise marcas que você acha que essa pessoa usaria, e aí você vai pesquisando essas marcas e você vai começando a ter mais clareza ainda, aí você começa a ter uma definição muito melhor, e aí você começa a enxergar e fala, puta, essa pessoa usaria essa marca, essa marca, essa marca, essa marca. Veja bem, não estou falando para você copiar, eu estou falando para você tirar dados, se embasar. Que é uma questão também que eu quero deixar muito clara para vocês, quando nós falamos sobre pesquisa de moda. O que é pesquisa de moda? Pesquisa de moda é justamente você ter base em cima do seu avatar. Porque muitas pessoas às vezes querem pesquisar moda sem saber exatamente qual é o perfil do público que você quer atingir. Então o primeiro passo é você ter o avatar, o segundo passo é você trabalhar essas questões das pesquisas, só que a pesquisa não serve para você copiar, serve para você se inspirar de como esse seu avatar estaria se vestindo. E aí você vai pegando as pesquisas de acordo com o ambiente que você considera que esse seu avatar estaria se vestindo. E uma coisa muito importante, tá? Muitas pessoas falam, porque você tem que viajar, você tem que ir para a Europa, você tem que, vai pesquisar lá fora. Nem tudo que é tendência lá fora cabe para o mercado interno. É muito mais válido, é muito mais viável, a partir do momento que você sabe qual é o seu avatar, vai em ambientes que essa pessoa frequentaria. Procure ambientes reais. Porque você está fazendo uma roupa que tem que ser comercial. Então você tem que buscar os ambientes que essa pessoa frequentaria. Quais os ambientes que esse meu avatar frequentaria? Aí você começa a ir até esse ambiente. É exatamente dessa forma que eu faço. Eu vou nos ambientes onde eu considero que o meu público está. E aí eu reparo o quê? Como que as pessoas estão se vestindo, qual é o comportamento delas. E isso me dá muito mais base para que eu possa criar. E aí eu começo a reparar até mesmo as marcas que essas pessoas usam nesses ambientes. Eu começo a reparar no ambiente de trabalho, ou no ambiente que essa pessoa está no happy hour, ou que ela está numa balada, tal. Eu vou observando quais as marcas que essa pessoa usa, e aí isso me dá um parâmetro para que eu possa pesquisar essas mesmas marcas, só que, volto a repetir, não é copiar, é para que você tenha uma inspiração, que esse público seu, ele já gosta daquele estilo. E aí você, partindo disso, você se torna muito mais assertivo no processo criativo. Às vezes a gente não tem que criar algo tão inovador que não exista no mercado. Que eu vejo que muitas marcas, às vezes, elas acabam fracassando porque elas querem inovar demais, só que às vezes o seu público não está preparado para tanta inovação. E aí, se você quer ser mais assertivo, começa numa pegada mais comercial. Começa fazendo com que roupas que você já tem ali, o público que já está acostumado a usar uma roupa naquele estilo. Claro que você vai deixar o teu DNA, você vai sempre ter uma pitada, você vai sempre ter alguma coisa, um detalhe que vai fazer a diferença no seu produto e vai deixar o produto com a sua característica. E isso é muito legal, você ter o seu DNA, porque independente da logomarca que você vai colocar no seu produto, muitas marcas, e eu trago muito esse conceito para dentro da minha empresa, que muitas roupas que nós fazemos, tem muitas pessoas que já conseguem identificar só de bater o olho e falam, putz, aquela roupa ali é da Black West, porque a pessoa conseguiu identificar os recortes que nós trabalhamos, as modelagens que nós trabalhamos, sempre uma riqueza de detalhe de um pouco diferenciado, de ter um diferencial no produto, e aí você fazendo com que isso, aí você começa a fazer com que a sua marca pegue. E aí só voltando então, crie o seu avatar, defina o perfil do seu público, idade, sexo, faixa etária não, classe social, e aí você começa a entender desse público, aí você busca informações de como esse público como que é o comportamento, onde ele frequenta e tudo mais, e aí depois você começa a ver as marcas que essa pessoa usa, os lugares que ela frequenta, e aí não tem como você errar, galera. Isso chama-se ser assertivo. Você trabalhando dessa forma, você diminui a sua margem de erro, não digo para zero porque isso não existe, mas você vai ter muito mais sucesso. A sua probabilidade de ter ganhos, de poder criar uma coleção comercial que já comece vendendo bem no mercado é muito grande. Então aproveite essa dica valiosa e fique atento que na próxima dica nós vamos falar justamente a sequência disso, que é falar sobre tecidos, modelagem, depois a gente já vai falar sobre peça piloto. Beleza, galera? Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo.